Olá pessoal, hoje eu quero falar para vocês sobre listening. Eu sempre comento que o listening é a coisa mais importante, porque quem não ouve não fala. Mas a pergunta é, ouvir o quê? Alguns alunos já dizem, professor, mas eu ouço música. Bom, é bom, mas não é igual ouvir alguém falando inglês. Professor, eu assisto filme. Bacana também, mas se for um filme de ação, já não adianta muita coisa, porque tem pouca fala, né? E você acaba se empolgando com a história e fica algo um tanto quanto marginal, ou seja, você aprende muito pouco, né? Ao menos que você repetisse o filme o tempo todo e tudo mais. Existem técnicas para isso e é legal, né? Não descarta que existe algo válido aí, né? Mas ouvir podcasts, assistir notícias é uma coisa que ajuda bastante, né? Vídeos no YouTube. Mas vamos falar de podcast. Por quê? Quando você ouve um podcast, você não tem nenhuma ajuda visual. Então, ou seja, ou você entende ou você não entende. Né? É simples assim. Mas, poxa, professor, mas eu estou ouvindo podcast, eu não estou entendendo nada. Continua ouvindo. Para você absorvendo palavras. E aos poucos vai fazendo sentido. Né? Então, eu sempre recomendo podcasts. E hoje na internet você acha inúmeros áudios. Particularmente, nas minhas aulas eu preparo áudios, que seria como um podcast, só que ali eu tenho um critério. Qual que é o critério? Quando eu preparo os meus áudios, eu procuro criar algo que seja fácil de entender, que seja uma história interessante e que tenha, por exemplo, mecanismos de imagem. Porque quando você ouve inglês, inclusive uma dica dentro da outra dica, que é o seguinte, quando as pessoas ouvem algo, eles querem traduzir, não traduza. Por quê? É como se você tivesse duas pessoas falando ao mesmo tempo. Ou você entende uma ou você entende outra. Tanto é que toda vez que eu peço para alguém, hoje um aluno fez um teste, eu falei, não traduza, porque ele não entendeu nada do áudio, fica super fácil. Aí ele fez um teste ele mesmo, ele falou depois no final, professor, eu fiz um teste, eu comecei não traduzindo, depois comecei a traduzir. Eu só lembro do começo, não lembro do final. Ou seja, é só você tentar. Professor, mas é difícil. Sim, é difícil, o cérebro vai te enganar, ele vai querer traduzir. Mas se você treina isso, você consegue, um certo ponto, se você treinar, você consegue entender. Por exemplo, quando eu crio os meus áudios, eu crio algo tipo assim, imagine que você está numa floresta, imagine que nessa floresta aparece um urso, imagine esse urso grande. Então, eu crio essa imagem que você poderia criar normalmente, mas eu reforço a criação de imagem para que você possa entender o áudio melhor. Eu posto isso no Spotify, vou deixar o link aqui embaixo, e qualquer aluno pode ouvir, mesmo que não for meu aluno pode ouvir. Então, qual é a ideia? Você vai ouvindo esses áudios, né? Inclusive, eu deixo a transcrição, mas eu recomendo não ver a transcrição. Eu recomendo você ouvir o áudio primeiro, ver o quanto você consegue entender e só depois você ler a transcrição, tá? Por que isso? Porque quando você lê, se você não sabe, existem muitas palavras no inglês que é parecido com o português. Então, por ser parecido, você vai sempre entender um pouco mais lendo, tá? Todos os alunos falam assim, professor, mas quando eu leio eu entendo. Sim, é bem mais fácil, dá tempo de pensar, ouvindo não. Então, ou seja, eu vou repetir isso várias vezes. Ouça, é difícil, continua ouvindo, tá? E, de novo, nesse material que eu posto, existe uma curadoria das histórias, uma curadoria do tipo de áudio, do tipo de pronúncia e tudo mais. Então, você quer de fato aprender inglês? Comece ouvindo. Outra coisa bacana que eu sempre comento é a questão do tempo. Professor, não tenho tempo. O listening é algo que não te demanda parar o mundo para fazer isso. Inclusive, hoje eu não falo, professor, eu ouvi no carro, mas eu não lembro da história, não consegui prestar muita atenção. Sim, não vai prestar muita atenção. Mas sempre alguma coisa fica. Tanto é que quando eu coloco um outro áudio, já ir na aula, com todo o recurso de preparo e tudo mais, eu percebo que os alunos que estão ouvindo o inglês têm uma performance muito melhor, né? Então é isso. E para finalizar, professor, mas se eu ouvir inglês não vai funcionar? Se eu só fizer isso, vai funcionar? Claro que não. Eu digo que tem um cruzamento. Então você aprende vocabulário, né? Você aprende esse vocabulário em frases e você ouve inglês. E uma hora esses dois conhecimentos se cruzam. E é muito legal quando isso acontece, tá? E uma coisa é fato, se você aprende inglês e você não ouve inglês, você pode estudar o tanto que você quiser. Você pode estudar gramática, vocabulário, se você não ouve, você não progride. Agora, se você ouve inglês e faz todo o resto,
é para dar certo. Então é isso. Crie para você mesmo um desafio. Que tal se você pensar assim, poxa vida, eu vou ouvir um áudio por dia. Os meus áudios têm em média 2 minutos. Isso é um detalhe importante. Quando você vai na internet e procura os áudios da internet, são áudios de 14, 15, 20 minutos, tem áudio de 1 hora, né? E é totalmente contraprodutivo, não vai funcionar. Porém, os meus áudios, eles são de no máximo 2 minutos, né? Justamente por questão do tempo. Mas, se você ouvir outra coisa bacana é ouvir, entender a história depois lendo, gravar a história de uma certa forma e ouvir de novo. Por quê? Porque daí você já não tem mais o problema de eu não sei o que está falando, agora você sabe o que está falando. Outra coisa importante também, eu sempre busco histórias do mundo inteiro, Então, às vezes, tem histórias do Brasil. Recentemente, eu coloquei uma história que aconteceu em Maringá. Se você ouviu o áudio e talvez você se reconheça lá, coloque aí nos comentários. É uma história que aconteceu em Maringá recentemente, engraçada. Eu transformei isso numa história para as aulas. Bora lá, ouvir inglês e aprender. E é isso, o link então dos áudios que ficam no Spotify vai ficar linkado aqui nesse vídeo. Beleza, galera? Valeu e até mais.